Nós estamos aprendendo a como lidar uns com os outros. Dentro da nossa sociedade, essa é a lição de número 10. Sirvam uns aos outros. Segredos da comunhão cristã está em como lidamos uns com os outros. Como que ele dá essa lição aqui? Nós vamos abrir dois textos, ela tem dois textos base. Que textos são esses? Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nós não vamos ler eles agora, nós vamos ler daqui a pouquinho. E qual que é o objetivo dessa lição aqui? Decidir seguir o exemplo de Jesus Cristo como modelo de serviço cristão. A forma como lidamos uns com os outros, como servimos uns aos outros, reflete no exemplo que Jesus deixou para nós. Como que isso lidar? O nosso mundo emprega vários critérios para avaliar a grandeza de alguém. Quem é grande no mundo de hoje? Uma pessoa grande, não estou falando de estatura, não. Essa estatura aqui, acho que o maior seria o nosso irmão Luiz Felipe, né? Mas não é de altura. Grandeza do mundo. Quem é grande hoje no mundo? Quem tem fama? Mas quem? Quem tem dinheiro? Né? Quem tem poder? Quem tem muitos seguidores no Instagram ou no YouTube? Essas são as pessoas que são grandes no mundo de hoje. É grande quem exerce muito poder sobre os semelhantes, quem ocupa uma alta posição. Né? A sociedade pegar aí um juiz, e nada contra, né? Mas pegar um padeiro. Quem é grande para a sociedade? O juiz. O padeiro, vamos dizer assim, não é ninguém. A Bíblia iguala os dois. Os dois são iguais diante de Deus. Quem dirige uma grande empresa, né? O CEO aí de uma grande empresa, quem conseguiu reunir riquezas e posses, quem goza de grande popularidade junto ao público. Esse é o grande na sociedade. Esse é aquele que é maior. Esse é aquele que é servido, não aquele que serve. Então, de modo geral, as pessoas tendem a achar que ser grande significa poder controlar muitas pessoas ou ter muitos recursos. É isso que a Bíblia diz sobre ser grande? Não é. E aí vem Jesus apertar o botão desliga dessa ideia. Por que Jesus fez isso? Será? É isso que a gente vai ver aqui. Por que Jesus? Jesus, ele diz, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Para quem que ele estava dizendo isso? Os dois discípulos que queriam o quê? Senhor, lá no céu, me permita sentar à sua direita e meu irmão à sua esquerda. Jesus vai dar essa palavra aqui. Um dia os discípulos ali, 12, conversando, chegaram à conclusão, opa, quem é o maior aqui? É Pedro? É Tiago? É João? É o Judas? Aí foram perguntar ao Jesus. Senhor, quem é que é o maior? O Senhor vai, pega uma criancinha, aquele que é o maior deve ser igual a essa criança aqui. Ensinando para nós que não existe essa questão de ser o maior entre os homens. Porque sempre que houver a preocupação a respeito de quem é o maior, haverá preocupação a respeito de quem é o menor. E quem é que está na desvantagem aí? É quem é o menor. Vai todo mundo aqui querer ser grande e ninguém vai querer ser pequeno. Jesus vem quebrar isso. E é da sociedade, viu, irmãos? É na sociedade que acontece isso. Por quê?
um grupo de pessoas não consegue ficar junto por muito tempo enquanto uma ordem hierárquica não for claramente estabelecida. Vamos supor aqui, nós estamos começando uma sociedade hoje. Todos nós que estamos aqui. Vive bem um dia, 2, 3, 4, 5. Se for uma semana é muito. Vai chegar a hora, nós precisamos ver aqui quem vai ser o maior de nós. Nós precisamos ver aqui quem vai ser o líder, quem vai ser o chefe. E aí começa. O homem, isso é do homem. Né? Como é que Saul foi escolhido? Por que Saul foi escolhido? Por Deus para ser rei do povo. Foi um pedido do próprio povo, para Samuel. Levanta aí, Samuel, um rei para nós. Uma pessoa que possa nos liderar, uma pessoa que possa nos governar. Isso é do homem. Querer colocar alguém em posição mais elevada, né, e os outros são inferiores da sociedade. Né? Mas a autoridade espiritual de Jesus não se apoia em posição nem em títulos. Sabe o que você precisa para ser um servo de Jesus? Um negócio simples. Apenas uma toalha. Eu costumo dizer que todo crente, ele devia andar por aí com um balde numa mão e uma toalha na outra. O balde para poder lavar os pés das pessoas e a toalha para poder enxugar os pés das pessoas. Porque servir para Jesus está ligado a isso. Nós vamos ver um pouco depois sobre isso. Né? Aí eu queria saber de vocês. Existe isso aqui? Serviço farisaico e o serviço verdadeiro? Tem diferença? Ou o serviço é tudo igual? Tem diferença para nós? Tem, Luiz? Está caladinho hoje? Quem acha que tem diferença? Claro que tem. Qual que é, então, a diferença? Ah. Que bom. Vamos ver aqui, então. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de serviço farisaico e serviço verdadeiro. Né? Não está na revista, não, isso aí. Eu vi o irmão Paulo procurando ali. Nesse aqui eu já coloquei a mais. Né? Qual que são as diferenças? Aí, ó. Esse aqui, ó, o serviço farisaico vai ser sempre o primeiro aí, ó. O serviço farisaico, ele passa pelo esforço humano. Porque a pessoa só serve dependendo de quanto tempo ela vai dar para o Senhor, de quanta energia ela vai gastar para o Senhor, da forma que vai ser feito. Ontem nós estávamos falando aqui com a nossa liderança. A gente tem um encontro mensal de diáconos e presbíteros. Né? Eu falei com os irmãos aqui, os conflitos geralmente acontecem porque nós queremos fazer as coisas de Deus, que é de Deus, mas nós queremos fazer elas do nosso jeito. Aí, se a Roseli não se agrada, a Roseli acaba criando um conflito comigo, porque a coisa não está sendo feita, mas não, né? Não está sendo feita do jeito dela. Aí ela se afasta. O serviço farisaico é assim. Ah, pastor, só posso vir aqui uma vez por mês poder fazer isso aí. Ou poder fazer algum tipo de serviço na igreja. Ô, pastor, estou gastando muita energia nisso. Ô, pastor, eu acho que esse jeito não vai ser feito, não. Eu acho que é desse jeito aqui. Então, o serviço depende daquilo, do esforço que ela vai fazer. O serviço verdadeiro é diferente. A fonte do serviço verdadeiro é o relacionamento. Existe gasto de energia? Existe. Mas ela não é destrutiva. Por quê? Porque a pessoa tem prazer em fazer o que ela precisa fazer. Olha só as diferenças. Né? Serviço farisaico, ele se deslumbra com coisas grandiosas. Né? É aquele irmão ou aquela irmã que só quer servir quando a tarefa ela é gigantesca. Se precisar passar um pano, né, no chão, que é uma tarefa muito importante, um serviço muito importante para Deus, ela não quer, porque aos olhos dela é um serviço pequeno, é um serviço farisaico. O serviço verdadeiro, não.
O serviço verdadeiro é atraído pelo que é mais importante. E se precisar escolher por uma obra grande ou uma obra pequena, ele vai sempre pela obra menos suntuosa. Porque para ele é a tarefa mais importante. Ele não quer aparecer, ele quer fazer, independente se é algo grande, independente se é algo pequeno. Serviço farisaico e serviço verdadeiro. O serviço farisaico, ele tem a expectativa de recompensas externas. Será que fulano está vendo o que eu estou fazendo aqui? Será que a dona Sônia está vendo o que eu estou fazendo aqui? Se preocupa com isso. Será que os irmãos estão gostando do que eu estou fazendo? O serviço verdadeiro é diferente. Ele descansa feliz longe dos holofotes. Ele não está nem aí para quem está vendo ou se as pessoas estão gostando ou não. A preocupação dele é agradar a Deus. Somente isso. Serviço farisaico, ele se preocupa com os resultados. Ele faz esperando que as pessoas lhe retribuem na mesma moeda. O serviço verdadeiro é diferente. Ele não calcula dividendos. Ele tem deleite apenas no serviço. Ele quer fazer, ele quer trabalhar. Porque a preocupação dele não é ganhar. A preocupação dele é se doar ao serviço de Deus. O serviço farisaico escolhe a quem servir, porque ele vive em busca de vantagens. Vou fazer isso para o Walter, porque é o Walter. Eu tenho certeza que o dia que eu precisar, o Walter vai me ajudar. É o serviço farisaico. O serviço verdadeiro é diferente. Ele não faz discriminação, mas ele atende à ordem de Jesus em ser servo de todos. Imagina Jesus fazendo isso conosco. Vou abençoar aqui o Rubens, mas não vou abençoar a Cátia. Jesus não, Jesus, ele é servo de todo mundo, ele não olha para as pessoas, ele não faz essa discriminação. Nós costumamos fazer, mas Jesus não. O serviço farisaico do fariseu, ele é afetado por humores e caprichos. Ele serve somente quando há inclinação para poder servir. Ele serve somente quando o pastor chega aqui e dá aquela palavra, você precisa fazer isso, 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 isso. Aí ela se desperta para fazer. Mas o serviço verdadeiro, ele não é assim. Por quê? O serviço verdadeiro, ele é simples e fiel. Existe uma necessidade na igreja ou nas pessoas, eu vou lá e faço. Ele não quer ser impulsionado, está no coração. Quem é afetado por humores e caprichos, né, e é inclinado para servir, quando é chamada a atenção, geralmente é aquela pessoa que está no banco assim, só olhando. Esse ar-condicionado está fazendo muito barulho. Isso aqui não está funcionando, não. Cadê os diáconos dessa igreja? Não vão servir, não? Não vão consertar isso, não? A parede da igreja está muito suja. Cadê os irmãos? Cadê a moça que mexe na limpeza? Não vai fazer isso, não? Geralmente é esse tipo de pessoa, né, que só olha, só está olhando, mas não quer colocar a mão em nada para poder fazer. Não quer fazer nada para o Senhor. Por quê? Porque quer que outros façam para ela. O simples e fiel não. Tem a necessidade. O ar-condicionado está fazendo muito barulho. O que nós podemos fazer? Aí ele vai atrás, ele vai fazer. É aquela pessoa que olha o problema e já olha a solução do problema. O que precisa ser feito? Qual que é a necessidade? O serviço farisaico, ele é temporário, porque ele só opera enquanto o serviço é realizado. Acabou, ele não faz mais. O serviço verdadeiro, não. O serviço verdadeiro é um estilo de vida, olha só. Ele brota espontaneamente. O desejo da pessoa é servir. O desejo da pessoa é fazer alguma coisa para o Senhor Jesus. E está lá no coração. Então, independente da área que precisa, que tenha necessidade, ela quer fazer, porque é um estilo de vida dela. O serviço farisaico, ele é insensível. Por quê? Porque ele exige uma oportunidade para ajudar. Se não tiver oportunidade, ele não ajuda.
Agora, o serviço verdadeiro é diferente. Ele se abstém do seu direito. Ele ouve com ternura e paciência antes de agir. Ele pode até discordar do que está sendo falado com ele, mas ele ouve com paciência, com ternura e procura fazer o que lhe é dito para se fazer. O serviço farisaico, ele causa rupturas na comunidade, porque ele centraliza-se na autoglorificação. Vocês estão me vendo aqui, ó, eu estou no centro, eu que estou fazendo. Olha só, está todo mundo me vendo. Aí se ninguém vê ele, se ninguém fala nada com ele ou com ela, né, o que ela faz? Ela se afasta. Pastor, eu estou fazendo, mas ninguém está falando nada comigo, ninguém está falando se está bom ou se está ruim, ninguém me elogia, ninguém isso, ninguém aquilo. Serviço farisaico. Como o serviço verdadeiro. É o contrário. O serviço verdadeiro, ele edifica a comunidade. Ele ocupa-se em cuidar das necessidades do povo. Lembra-se que lá em janeiro eu falei aqui numa série de estudos de escola bíblica, né, entre todas as coisas que eu queria para a igreja, uma dessas coisas era que a igreja fosse um ambiente acolhedor de pessoas. Isso passa o quê? Né, em cuidar de alguém, em cuidar das necessidades de alguém. Em quando chegar alguém aqui, ou uma família aqui, nós estamos atentos para poder abraçar, para poder dar um beijo, poder falar, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Pegar a criancinha no colo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ambiente acolhedor, é cuidar das necessidades das pessoas, é cuidar das necessidades do povo. Esse é o serviço verdadeiro. Então estão aí as diferenças de um serviço de fariseu, um serviço farisaico e um serviço verdadeiro. Agora, qual que é o mandamento que o Senhor Jesus deixa para nós podermos servir uns aos outros? Aí entra os textos bíblicos que nós vimos lá no começo. Vamos ler todos juntos esse aqui? Gálatas 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5, versículo 13. O outro texto era de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. Vamos ler juntos também? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. São os dois textos que nós temos como base para poder ver aqui por que devemos servir uns aos outros e como fazer isso. É o mandamento do Senhor. O Senhor deixou para nós isso aqui. Se nós não fizermos, nós estamos indo contra a palavra do Senhor. A gente poder entender um pouquinho aqui. Paulo, na província da Galácia e Barnabé, eles fundaram igrejas durante a primeira viagem missionária. A igreja de Gálatas era uma delas. Eles chegaram lá, um povo que ainda estava vivendo sob o regime do Antigo Testamento, sob as leis de Moisés. Paulo chega lá junto com Barnabé e ele planta uma igreja para aquele povo. Mais tarde, certos homens chegaram e começaram a ensinar, homens diferentes de Paulo, a esses cristãos gentios. O que esses homens ensinavam? Que para ser agradável a Deus, para serem agradáveis a Deus, eles precisavam aceitar a circuncisão, que é lá do Antigo Testamento, e a responsabilidade de praticar a inteira lei de Moisés. Lembramos que a lei de Moisés, ela consistia em cerca de 613 leis. Jesus vem e resume ela para duas, né? Quais são? Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas lá no Antigo Testamento, dentro dessas 613 leis, se alguém quebrasse uma lei, estava quebrando o quê? Todas.
Então era difícil demais, porque ninguém conseguia cumprir. Somente houve uma pessoa que cumpriu toda a lei, né? O nosso Senhor Jesus. Então as pessoas ainda estavam sendo incentivadas a viver debaixo desse jugo de escravidão, que era a lei de Moisés, que era a lei do Antigo Testamento, né? Mas, ao mesmo tempo, Paulo advertiu os Gálatas que não usassem a sua liberdade como desculpa para se entregarem ao egoísmo desenfreado. Por quê? Eles precisavam, né, considerar-se servos, não da lei, mas servos uns dos outros pelo amor de Cristo. Por quê? A lei de Jesus é o amor. A lei de Jesus não é um conjunto de regras. A lei de Jesus é o amor. Era isso que Paulo estava mostrando para eles. Então, servir uns aos outros mediante esse amor significa que livre e espontaneamente ninguém precisa pedir. Nós nos doamos para qualquer serviço necessário, útil, para o bem-estar espiritual meu e seu, de todos nós, emocional, mental, físico. Imagine se você chega aqui, né? A nossa irmã Isa não vem aqui 3 semanas já. Você chega aqui, está tudo empoeirado. E você tem aí as suas alergias. Chega aqui, já começa a tossir, tosse, que não aguenta ficar sentado, tem que ir lá fora. É o que? As pessoas não estão cuidando do bem-estar físico. Mas se você chega aqui num ambiente limpinho, como está aqui hoje, ó, olha que benção. Você se sente mais agradável você estar aqui. Estou falando do bem-estar físico. Ó, tem o bem-estar espiritual, tem o bem-estar emocional, tem o bem-estar mental. Nós somos responsáveis por preservar isso dentro da comunidade, dentro da igreja de Deus. Então, uma das primeiras coisas que o carcereiro, por exemplo, de Filipos fez após a conversão foi servir. Olha só, texto de Atos, capítulo 16, versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Mas isso aqui, ó, lavou as feridas. Lembra do balde? Da toalha? Depois de Jesus, talvez este homem nunca tinha ouvido ainda a história de que Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele foi lá e lavou os pés daqueles homens. Com o verbo que ele emprega ao enunciar o mandamento, Pedro indica que devemos ser garçons uns aos outros. Se fosse para ser um garçom de verdade, eu ia morrer de fome. De só pegar uma bandeja e começar a tremer e quebrar tudo. Eu tenho uma tia que trabalha nisso aqui. Ela tem habilidade, ela coloca aqui, pega no outro braço e sai carregando. E ela é boa nisso, mas eu não sou. Mas na comunidade, na igreja de Deus, não existe um garçom bom e um garçom ruim. Todos nós somos garçons. É essa analogia que essa palavra aqui nos indica. Paulo usa um verbo ainda mais forte. Devemos ser escravos uns dos outros. Qual que é a maior preocupação de um escravo? Dar ao seu senhor, servir o seu senhor. Nós somos servos uns dos outros pelo amor. Nós somos escravos uns dos outros. Eu tenho que cuidar do seu bem-estar, você tem que cuidar do meu bem-estar. Nós temos que agradar uns aos outros. Isso significa que devemos dar aos interesses e às necessidades dos irmãos aquela importância que um escravo precisa dar à vontade do seu senhor. Mas ponha um negócio em mente, é o que nós estávamos falando aqui ontem à tarde, né? Nunca vai ser unânime. Nunca eu vou conseguir agradar a todos vocês. Nunca todos vocês vão conseguir me agradar. Nós não somos perfeitos. Nós somos vasos de barro sendo modelado pelo autor da nossa fé. Agora eu não te agradei. O que você tem que fazer? Se afastar de mim?
Não. É aqui, vão resolver. E vão procurar saber onde que eu estou errando, ou onde você está errando, e vão procurar ajeitar. E vamos caminhar. Agradar primeiro ao irmão, sempre que possível, é a atitude indicada pelo Novo Testamento. Olha o que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. Também eu, Paulo está falando isso, procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, essa é a mentalidade do Novo Testamento. Primeiro agradar a Deus, depois agradar ao próximo, por último agradar a mim mesmo. Eu sou o último dentro da escala. Então nós somos ligados uns aos outros por elos de amor. Nós vamos ver aqui hoje à noite, Efésios capítulo 4, e lá vai dizer que nós temos que preservar a unidade no vínculo da paz. Essa palavra vínculo, ela tem o significado de uma algema. Algemei o Walter. E ele merece, tranqueira velha. Algemei o Walter. Como que ele se livra das algemas? Na força? Não consegue. Na mágica? Não consegue. No misticismo? Não consegue. Somente se tiver a chave. Esse é o vínculo. A partir do momento que nós estamos ligados uns com os outros, nada nem ninguém consegue quebrar essas algemas. Não tem. Quem tem a chave é o Senhor Jesus. E ele não vai querer colocar a chave lá para poder destravar e nos separar. Nós somos ligados uns aos outros por elos de amor, como servos. Então, como que isso se aplica a nós? O que é que nós devemos fazer para poder servir um ao outro? Olha só, existem algumas coisas que nós podemos fazer. A primeira delas é tornar-se servo em relação aos irmãos. Você não tem que olhar com o seu irmão e olhar o temperamento dele, ou quanto ele tem na conta bancária dele, ou o carro que ele tem, que está lá fora estacionado, a casa que ele mora. Não, você tem que olhar para o seu irmão como servo. E se relacionar com ele como servo de Deus. É uma servidão que o cristão impõe a si mesmo. Não é exigência dos outros, mas é natural. Quando eu olho para o meu irmão com um olhar de servo, que ele também é um servo, eu estou olhando a ele com afeto, com amor. Outra coisa, entendendo que este é um mandamento recíproco. De maneira geral, dentro das igrejas, as pessoas acham que quem tem que servir é o pastor, ou o presbítero, ou o diácono. De maneira geral, é isso. Não, mas o serviço ele é recíproco. Todos nós. Eu te sirvo, você me serve. Lembra daquela música? Eu preciso de você, você precisa de mim. E no final nós precisamos de Cristo. Então é um mandamento recíproco. O líder serve ao seguidor, o seguidor serve ao líder. É mútuo. Muito embora eu seja a pessoa aqui chamada por Deus, vocacionada por Deus, que tem ali um sustento dado pela fé dos irmãos, eu não sou o único que tenho que servir aqui. Eu sou o principal. Se eu não sirvo vocês, eu estou aqui apenas passeando. Passeando e engordando, né, irmão? Mas não, nós temos que entender que é recíproco, um ao outro. Como que este mandamento se aplica a nós? É totalmente inaceitável que haja líderes diotrefoides. De quem está falando aqui? Diótrefes. Abre aí alguém fazendo favor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3.
1 Pedro 5:3. Né? Nem como que a primeira palavra aí? Dominadores. Não são dominador de ninguém. Essa é uma ideia de otrefoiana, né? Né? Ninguém é dominador de quem? Nós somos servos uns dos outros. Nós temos que entender isso aí. Como que isso se aplica a nós? Entendendo que servimos aos outros de acordo com situações específicas, não segundo um programa rotineiro. De 9 às 10 eu vou fazer isso, de 10 às 11, aquilo, de 11 a meio-dia, aquilo, meio-dia eu vou parar para almoçar, 2 horas eu volto, 2 às 3 eu faço isso, 3 às 4 aquilo. Não, não é assim. Quando surgirem necessidades individuais, irmãos deverão oferecer auxílio na hora. Meu irmão, está precisando de alguma coisa? Meu irmão, como é que está em casa? Aí, aquele que não tem carro, por exemplo. Meu irmão, posso te dar uma carona? Posso te levar em casa? Posso te buscar para ir na igreja? A gente tem que ficar ligado. Pode falar. Exatamente. Lembra? Serviço verdadeiro lá. A fonte é o relacionamento. Agora, se eu chego aqui, eu sento na cadeira, não olho para ninguém, não dou um sorriso para ninguém, né? Ou ouço o que tem que ouvir aqui, vou embora, não converso com ninguém. Eu não estou criando relacionamento. Logo eu não vou saber o que está acontecendo com o irmão, se está acontecendo alguma coisa, se está com dificuldade na família, se está com alguma dificuldade financeira. Mas nós temos que nos relacionar para isso, exatamente. A gente poder não ser um intrometido, porque tem muita gente que confunde. Como nós falamos aqui, o Luiz Felipe falou aqui semana passada. Exortar o irmão. Tem gente que acha que as pessoas estão se intrometendo na vida dos outros, mas não é essa a verdade da palavra. Não estou de plantão. Você pode imaginar Jesus falando dessa maneira? Ah, não vou poder te servir não, porque já acabou. Eu poderia te servir somente de 8 às 18. Agora eu não vou te servir mais não. Já pensou Jesus falando disso conosco? Ó, só vou ouvir a sua oração se ela for feita de 8 a meio-dia. Ou somente se você acordar de madrugada, né? A ideia aí, né? Essa aí é dos mais antigos, né? Ah, vou orar de madrugada, porque de madrugada a fila está vazia, né? Deus vai ouvir. Como que isso se aplica a nós? Né? Para me tornar servo de determinado irmão, terei de me envolver ativamente na sua vida. É isso que eu estou falando. É isso que o Paulo falou. Não se pode suprir bem as necessidades de alguém a quem não se conheça e pelo qual não se tenha afeto. Por isso que existe a igreja, por isso que a igreja precisa preservar a unidade. Igreja, pessoas, não cria unidade, não cria comunhão, ela já existe. Nós preservamos. Se ela vai ser grande ou se ela vai pequena, é nossa responsabilidade, não é responsabilidade de Deus. Deus não está nessa igreja porque não existe comunhão nessa igreja. É errado. A comunhão somos nós que preservamos, ela já existe, é natural. Criou-se pessoas ali para ouvir da palavra, já existe comunhão. Nós preservamos ela. Essas coisas vêm através do convívio. E um trabalho da igreja que é muito importante para isso é o pequeno grupo. Porque é nesse pequeno grupo que você aprende a conversar um com o outro. É nesse pequeno grupo que você desenvolve suas amizades. É nesse pequeno grupo que você tem ali a oportunidade de ouvir e de ser ouvido. E ainda de quebra, no finalzinho, ainda tem um negocinho, né? Um lanchinho, um refrigerante.
coisa boa. É dentro desse convívio que as amizades elas vão se fortalecendo. Que o amor um pelo outro ele vai se fortalecendo. Como que isso se aplica a nós? Entendendo que tornar-se servo dos irmãos exige abnegação e sacrifício. Não é fácil. Por exemplo, no louvor. Eu costumo chegar aqui 4h40, 4h45 e só vou embora no final. Não estou me vangloriando, não. Está entendendo? É sacrifício. Eu não sei o que é chegar na igreja 6:50. Ou 7:10, 7:15, como alguns chegam. Eu não sei o que é isso. Porque existe sacrifício. Eu não faço isso porque eu sou pastor. Já fazia muito bem antes de ser. A vida toda cristã. Então exige abnegação, exige sacrifício. Ah, pastor, eu estou cansado. Não, mas exige. Me lembro lá na minha igreja mãe, a gente movimentar a juventude, a gente fazia os cultos jovens, e aí a igreja ela tinha uma condição muito boa, a igreja tinha iluminação, tudo isso, aquilo, né, e tal, só que não era montado na igreja. Alguém tinha que montar. E quem é que montava? Era lá o bobão. A gente ficava lá 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 8 horas tinha que trabalhar. Sacrifício, abnegação. Por quê? Porque a gente queria fazer o nosso melhor para Deus. Quantas vezes isso já aconteceu? Eu já liguei para o irmão 2 horas da manhã, precisando dele para poder nos ajudar. E o irmão sai da casa dele e vai lá ajudar. Sacrifício, abnegação. A gente tem que entender isso. Servir não é fácil. Não é. Tem que ter coragem. Mas é nosso dever. É nosso papel. Os serviços ocupam tempo e energia. Como, por exemplo, dessas vezes que eu citei aí, 5 horas, 4 horas, ia ter que trabalhar 8 horas da manhã. Nós temos um irmão aqui, ontem ele fez isso. Esteve aqui de tarde, esteve de homem para homem, depois foi resolver outras coisas da igreja. Meia-noite, o cabo estava falando comigo. O que ele tinha feito. Para hoje está tudo funcionando. 2 horas da manhã, o cara ia viajar. Sacrifício. Abnegação. Nós temos que ajudar por todos os meios disponíveis, porque nós temos talentos. A Roseli, a Mara, a dona Ana, estou falando aqui mais de vista, né? Mas cozinha que é uma beleza. A dona Ana faz um negócio de amendoim, meu filho. Vocês têm que vir de noite, o Daniel e a Cátia. Hoje tem, não tem, dona Ana? Olha aí, ó. Tem um cafezinho depois. Nossa, o negócio é bom demais. Leite. A Mara faz um amendoim aí que a gente come igual pipoca. Você acha que eu estou desse jeito aqui é por quê? Eu até estou evitando comprar um pouco. Esse dia teve uma moça aqui, a minha esposa gosta, mas gosta de ir com força de um tal do couve. A Roseli fez ali a salada ali, ela levou para casa. Mas comeu a semana inteira falando bem do negócio. Então nós temos talentos, nós temos capacidades, nós temos posses materiais. Você pega os irmãos que servem aí a gente, nossos irmãos diáconos que estão aí dispostos a servir a gente, nossos irmãos presbíteros, não tem uma reunião de conselho aqui que dura menos de 3 horas, que é coisa rápida. É abnegação, sacrifício. A gente faz isso por amor, para poder cuidar dos irmãos. O exemplo de Jesus, então, em terceiro lugar, qual que é o exemplo que Jesus
deixa para nós? De servos. Mas olha o que diz Filipenses. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele é o primeiro. Aí vem a turma. Ele é o exemplo supremo. Olha o que diz Marcos 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não quer ser servido, Jesus quer servir. Nós, muitas vezes, queremos ser servidos, mas não queremos servir. Com Jesus é diferente. A régua é mais alta. Já no Antigo Testamento, Isaías 42, como que Jesus é conhecido como em Isaías 53? Servo sofredor. Mas Isaías 42 nos foi revelado que Jesus seria o servo. Quando ele veio, ele dedicou-se integralmente ao serviço dos outros. As pessoas chegavam até Jesus com necessidades. Jesus via as necessidades deles e servia de acordo com elas. Olha só, na tão estressante noite que foi traído, nós vemos Jesus, o Rei da Glória, lavando os pés empoeirados de 12 homens. Pensa no negócio. Nosso pé hoje é mais ou menos bonitinho, né? Tem talco, tem desodorante, você toma banho 2, às vezes 3 vezes no dia. Você não anda com o pé sujo, só anda de chinelo, de tênis, sapato. Né? As mulheres andam com as unhas feitas, né? Vão lá, colocam o pé para cima e alguém faz a unha dela. Um homem geralmente não, né? Mas se alguém faz aí, não tem problema também não. Aí é com você, né? Não é comigo. Eu não faço, né? Mas fazem isso. Agora, mas imagine lá, o pé daqueles homens. Só viviam andando para cima e para baixo. O máximo que eles viam a água era lá Pedro, né? O João, o André, que eram pescadores, né? O máximo. Aí Jesus lavando os pés desses homens. Aí crosta que tinha, deveria ter nos pés deles. Mas é o que Jesus fez. Comeu aí um pouquinho, mas é João capítulo 13, versículo, deve ser o 15. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Então, aquilo que eu falei é verdade. O crente tem que andar com o quê? Um balde numa mão, uma toalha no outro, para poder servir uns aos outros. Isso que Jesus fez. E dentro do reino de Deus, a pessoa que lava os pés, ele não é o maior, porque está fazendo isso. Pelo contrário, ele é o menor. Não existe o maior no reino de Deus. O maior é Cristo. O restante, tudo menor, tudo lá embaixo. Então, Cristo nos convoca para o caminho do serviço. E Ele nos dá o exemplo, que é o caminho da humildade. Alguém que não fosse humilde ia fazer isso? Nunca. Nós vemos Pedro. Pedro era humilde? Não. Pedro não era humilde. Pedro era impossível. Pedro era arrogante. Pedro não queria aceitar que fosse feito aquilo. Pedro não tinha isso aqui, ó. Humildade é uma das virtudes que nunca é adquirida quando a buscamos.
quanto mais a buscamos, mais distante fica de nós. Se alguém te perguntar se você é humilde, você vai responder que é? Se você responder, já vai demonstrar que você não é. Porque quem é humilde não se considera. É uma virtude. Não há busca pela humildade, até chegar num grau maior de humildade. Não existe isso no reino de Deus. O serviço é que mais tende a promover o desenvolvimento da humildade. Então, quanto mais eu sirvo, mais humilde eu me torno. É essa a lógica do reino de Deus. A humildade nos tira a opção de servir e nos dá a oportunidade de ser servo. Tem diferença? Servir e ser servo? Tem diferença. Porque quando optamos por servir, ainda estamos no comando. Eu faço quando eu puder, do jeito que eu puder fazer. Tá vendo? Eu estou escolhendo o que eu quero fazer. Nós decidimos a quem e quando serviremos. Mas quando optamos por ser servos, não. Nós renunciamos ao direito de decidir quem e quando serviremos. Eu quero é fazer. Eu quero é servir. Por isso que ser servo é um estilo de vida. Não é uma obrigação que a igreja te coloca, que a palavra te coloca. É um estilo de vida. Serviço não é uma lista de coisas que fazemos, mas é um estilo de vida. Está dentro de todos nós. Porque uma coisa é agir como servo, outra é ser um servo. É diferente, totalmente diferente. E muitas vezes nós não entendemos isso. Porque nós queremos servir lá fora, servimos no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos trabalhos, entre aspas, seculares, mas quando chega aqui na igreja eu quero ser servido. Não é assim que funciona dentro da palavra de Deus. Olha lá, João capítulo 13. Um daqueles homens, daqueles 12, era o traidor. Era o próprio traidor do Senhor Jesus. Os outros, quando viram que o negócio estava pegando, também fugiram. Deixaram Jesus lá. Você ia ficar com raiva, não ia? Na nossa linguagem, na linguagem dos nossos dias, né? Você ia querer voltar a pegar o pé dele lá de noite, não ia? Quando estivesse dormindo. Olha o que Jesus fez. Antes disso acontecer. Eu tenho certeza, né, que se tivesse a oportunidade de fazer de novo, Jesus faria de novo. E quantas vezes fosse preciso. E com quem estivesse à sua frente. Pedro se recusou. Não podia permitir que seu mestre se curvasse para prestar a ele um serviço tão humilhante. Eu estava lendo essa madrugada. Eu costumo trocar, viu, irmãos? A noite pelo dia, né? Então, às vezes, quando você está dormindo, eu estou acordado. Um livro maravilhoso. Muitas coisas que eu tirei desse livro. Celebração da Disciplina. Richard Foster. Fala sobre serviço, sobre jejum, oração, comunhão, as disciplinas espirituais que nós temos que cultivar na nossa caminhada cristã. E Pedro se recusou, porque era humilhante. Era humilhante fazer o que Jesus fez. Lavar o pé de alguém era uma das coisas mais humilhantes que existia naquela época. Como que o meu mestre vai lavar o meu pé? Pedro se recusou, porque não queria. Às vezes nós temos que fazer coisas para Deus que aos olhos dos homens são humilhantes, mas que é preciso, é necessário ser feito. Permitir que alguém nos sirva é um ato de submissão e serviço. Tem gente que não quer ser servido, olha só. Queria eu ser servido dessa forma, nas coisas mais simples. De um cafezinho
até um bate-papo informal na frente da igreja. Nós estamos servindo um ao outro. Quando eu aceito isso, tem gente que não aceita, irmão, ser servido. Porque o pastor vai fazer isso, ou o irmão vai fazer isso, a irmã vai fazer aquilo, a pessoa vai me levar em casa, não quero não, eu vou pegar um Uber, eu vou a pé, eu vou de ônibus. Pessoas não querem ser servidas. Por quê? Porque não tem submissão. E muitas vezes elas também não servem. Porque com a volta quer me servir, coisa boa. Eu vou querer porque estou reconhecendo a autoridade do reino de Deus que é exercida sobre ele e que ele está fazendo comigo, está me servindo, porque dentro do reino de Deus nós temos que servir uns aos outros. Eu vou negar? De forma alguma. Inclusive, se ele quiser me levar para almoçar hoje, pode ficar à vontade. Mas não foi esse o mais humilhante e abnegado serviço que Jesus prestou. Qual foi o mais humilhante serviço que Jesus prestou? Foi? Se encarnar já era vir à terra como homem já era um humilhante para ele, né? Deus se fazer igual ao homem também foi um dos mais humilhantes, mas o mais humilhante, o mais difícil, o que exigiu mais sacrifício foi quando ele levou o seu corpo, os nossos pecados sobre madeira. Foi quando ele levou sobre a sua cabeça uma coroa de espinho que era nossa. Foi quando ele levou nas suas mãos e seus pés pregos com cerca de 20 centímetros em nosso lugar. Sacrifício, abnegação. Tenho certeza que nenhum de nós faríamos isso por ele, mas ele fez por nós. Nós não temos coragem de fazer isso pelo nosso irmão, mas ele fez isso por nós. Difícil. Sacrifício. Andar aí alguns quilômetros com uma cruz pesada nas suas costas, seus lombos. Enquanto isso, chicotado, pedras, escárnio. Se isso não te comove, meu irmão, não tem coisa no mundo que vai te comover, não. Olha o que Jesus fez por nós. Lá no final da sua vida, fechou os teus olhos, mas antes disse, está consumado. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Será que antes de você morrer, você vai poder dizer, está consumado também. Eu fiz o que eu tinha que fazer como servo de Jesus. E vai morrer em paz? O exemplo desse serviço fica para sempre diante de nós. Esse texto aqui é um dos textos mais lindos que eu vejo na palavra de Deus. Dizem que João, capítulo 3, versículo 16, é a verdadeira revolução do amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para mim a verdadeira revolução está aqui. A revolução do amor está aqui. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. O que eu vou fazer? Vou dar a minha vida pelo meu irmão. Eu vou servir ao meu irmão. Não importa o sacrifício, não importa a abnegação que eu tenho que fazer. Eu vou servir porque eu amo ele. E eu vou servir porque eu fui amado. A exortação para servir, então, em último lugar, já vamos encerrar. Tendo fornecido o exemplo, claro que nós vimos em Jesus, ele deu aos discípulos a seguinte palavra de exortação. Agora que vocês sabem dessas coisas, o que vocês têm que fazer? Praticar. Felizes são aqueles que as praticam. Não adianta entrar por aqui e sair por aqui. Ou não adianta você fingir que entendeu. Só vai entender se você praticar. É a oportunidade que você tem. Já ainda hoje. Para poder fazer isso. Nós vemos lá em Tiago. Um homem intensamente prático. Se você for ler os 5 capítulos de Tiago, são dicas práticas para nós vivermos a caminhada cristã. Ele também nos exorta.
e faz uma pergunta. Capítulo 2, versículo 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? De que adianta? Eu já vi minha avó fazendo muito isso. Pegava alguém lá pedir uma comida, tá cheio de comida no fogão. Não pode ir, não tem não. De que adianta isso? De que adianta nós aprendermos que temos que ser servos uns dos outros, mas quando nós temos a oportunidade, ela passa de largo diante de nós. Hoje, por exemplo, você tem a oportunidade de fazer isso na cesta do amor, trazer um alimento. Muitas vezes chega gente aqui batendo na porta da igreja, quando eu estou aqui, eu atendo, pedindo o alimento. Ou alguém me manda uma mensagem pedindo o alimento. É a oportunidade que nós temos de servir uns aos outros, direta e indiretamente. Segundo domingo do mês, sexta do amor. E mesmo que não apareça ninguém, nós temos o que dar. Porque no momento que aparecer, nós vamos ter o que dar. No momento que aparecer a oportunidade diante de você, você tem o que dar à pessoa. Seja atenção, seja amor, seja roupa, seja alimento, seja paz. Você tem que dar para as pessoas. É bom lembrar que o prêmio do tribunal de Cristo será dado por obras realizadas, não por conhecimentos armazenados. Você pode saber o que você quiser da palavra de Deus, saber ela de pós-salteado, de Gênesis e Apocalipse. Mas se você não pratica, se você não faz boas obras, não adianta nada. Tiago capítulo 2, olha lá. Relação da fé com as boas obras. Há muitas maneiras em que poderemos manifestar a nossa qualidade de servos uns dos outros. São dicas aqui que a própria palavra nos dá. A gente vai passar por isso aqui. O mandamento parece focalizar aquelas coisas práticas e corriqueiras, olha só, práticas e corriqueiras que acontecem, de que os irmãos tantas vezes estejam precisando. Lá no Novo Testamento tem exemplos disso. Um exemplo, levarmos os fardos pesados uns dos outros. Fácil? Não. Efésios capítulo 4 vai dizer que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Não é suportar, não aguento mais ver o Walter, mas eu estou aqui com ele. Não, mas é ser um braço, ser um apoio para ele. Não é esse tipo de suporte. Levar os fardos pesados uns dos outros. Às vezes a pessoa está cheia de problema, cheia de dificuldades, e são pesados, fardos pesados, e nós não queremos caminhar junto com ela, porque não queremos levar os fardos pesados dela. Outra dica que a palavra nos dá: compartilhar com aqueles que nos ensinam a palavra de Deus, coisas boas que possuímos. Se eu não me engano, no versículo 9 desse capítulo 6 de Gálatas vai dizer que nós colheremos se não desfalecermos, se não desanimarmos de compartilhar a palavra de Deus. Sermos mutuamente hospitaleiros. Nosso irmão Elton estava lá no churrasco ontem na casa dele. A mulher dele falou: o sonho do meu marido está sendo realizado aqui hoje. Porque gosta de receber pessoas, gosta de casa cheia. Todos nós precisamos, devemos e precisamos ser hospitaleiros, mas não cabe, pastor, na minha casa 15, 20 pessoas, mas se cabe um, já está sendo hospitaleiro. Empregarmos o dom espiritual em benefício do irmão. E todos nós temos um dom espiritual, pelo menos um. Nós temos que dar ele em favor do nosso irmão. 1 Pedro 4,10.
Ajudar com roupas, alimentos, etc., ao irmão necessitado. Tem oportunidade de fazer? Tem condições de fazer? Faça. Dicas práticas da palavra de Deus. É preciso ter a atitude de servo e manter os olhos abertos, que as oportunidades surgirão. Tem que ficar ligado. 24 horas por dia, oportunidades surgem na nossa vida. Eu costumo dizer que toda oportunidade ela é única. Se a gente perder, passou. Quando aparecer uma outra oportunidade, é uma outra oportunidade, não é a mesma. Pode ter os mesmos requisitos, mas não é a mesma oportunidade. A gente tem que ficar esperto, ligado, com o radar ligado. A história é simples. Viu o problema do irmão? Tenha meios de ajudar? Ajudou, Deus aprovou. Deus se agradou. E assim nós vamos vivendo. Para encerrar, eu queria trazer aqui uma frase deste homem, Dietrich Bonhoeffer, um alemão, um homem que lutou contra o nazismo de Hitler, contra a espécie de comunismo que existia na Alemanha no período em que ele era vivo. E foi morto por isso. Não se aliou ao pensamento daquela época, daquela era presente. Olha o que ele disse aí. Ó. Qualquer um que considere seu tempo valioso demais para gastá-lo em silêncio, cedo ou tarde não terá nenhum tempo para Deus, nem para seu irmão, mas unicamente para si mesmo e para os próprios desatinos. Por quê? Sacrifício de servir? Abnegação? Não, estou preocupada comigo mesmo. E só tenho tempo para mim. Tempo para o meu irmão, tempo para Deus, eu não tenho. Este mandamento é de grande importância à igreja, porque tornando-nos servos uns dos outros, demonstraremos de maneira prática diante do mundo e dos irmãos que nos amamos, que amamos uns aos outros. Quando eu sirvo, amo você. Amo você. É por meio do serviço que o amor evita limitar-se a um conceito abstrato, né? E se demonstra de modo visível, palpável, na prática. É quando servimos uns aos outros que o corpo, a igreja, pode desempenhar os seus ministérios e assim crescer e progredir para a glória de Deus. É a nossa lição de hoje. Vamos aproveitar, servir um ao outro, ou vamos ficar ainda pensando se vamos ou não fazer? Para a gente poder responder. Agora eu quero saber de vocês aí, ó, acabando. Qual o significado bíblico de ser um servo? Alguém pode falar? Luiz, está passando mal? Ah, não? Está quietinho? Pode falar. Sim. Uhum. Bem demais.
Exatamente. Exatamente isso aí. Sim. Por isso que é um estilo de vida. Ele reflete na igreja local, mas ele é um estilo de vida, é um modo de se viver. Exatamente. Exatamente isso aí que os irmãos colaboraram muito bem. Né? Servir é um ato de amor ou de submissão? Vamos abrir aí a palavra? 1 Coríntios 16, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Versão ARA, revista atualizada. 1 Coríntios 16, versículo 14. Vamos lá? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Está aí. Servir é um ato de amor. Porque muitas vezes a submissão ela é imposta. O amor não. O amor está lá dentro. Último aqui para nossa reflexão. Você tem dificuldades em servir na igreja? Às vezes as pessoas têm dificuldade de servir na igreja. Mas o que nós temos que fazer? Identificar elas e superar elas para o bem do meu irmão. Para o bem do meu. Nós não sabemos fazer todas as coisas e nunca saberemos fazer todas as coisas. Mas o que pudermos fazer para Deus, nós temos que passar por cima das dificuldades, superar elas e fazer para o nosso Senhor. Amém? Sirvam uns aos outros. O segredo da comunhão cristã. Vamos orar para encerrar? À noite, às 19 horas, teremos o culto de adoração ao nosso Senhor. Vocês são convidados e também podem convidar pessoas para estar conosco hoje à noite. Teremos a Cesta do Amor, onde você pode trazer um alimento para a gente poder ajudar quem precisa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez a oportunidade de você pedir ao Senhor: Senhor, eu quero servir o meu irmão. Me mostre uma oportunidade de poder servir ao meu irmão, de servir ao Senhor. Me ajude a superar as minhas dificuldades, às vezes da timidez, às vezes da falta de organização do tempo, às vezes do não querer mesmo fazer. Peça, Senhor, que te abençoe para que você possa servir ao seu irmão, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã pela tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom, e o Senhor nos dá aqui, nos deu no teu Filho Jesus a referência de que é ser um servo, do que é servir, Pai. Que o Senhor nos abençoe neste dia e que nós tenhamos a oportunidade de servir um ao outro em diferentes áreas que nós precisamos servir, Pai. Que a gente venha a amar o irmão, a cuidar do irmão, e a estabelecer neste lugar, que é a casa do Senhor, um ambiente de amor, um ambiente acolhedor, no nome de Jesus. Nos ensine para que a comunhão ela seja cada dia mais preservada e aumentada para a honra e glória do nome do Senhor. Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Jesus te abençoe e te guarde em todo tempo.